Mas de toda forma, nós não vamos fazer um julgamento, mas eu vou deixar bem claro para o plenário, para todos os presentes, qual a decisão desta comissão. A sexta denúncia trata-se de acumulação indevida do cargo de secretário de Agricultura, exercido pelo vice-prefeito, como cargo efetivo de agente penitenciário junto ao Estado do Rio Grande do Norte, o que caracteriza improbidade administrativa e possivelmente ilícito político-administrativo. Esta denúncia é feita contra o vice-prefeito, hoje prefeito em exercício, Francenilson Alexandre dos Santos. A denúncia narra que o vice-prefeito acumularia a remuneração de 2 cargos efetivos, quais sejam seu cargo efetivo de agente penitenciário e o do vice-prefeito, e por algumas vezes de secretário municipal de Elmarim. Ressalte-se que a competência desta comissão para conhecer o processo, processar e julgar o vice-prefeito já foi tratada em momentos anterior desse mesmo parecer final, onde foram julgados erguidas as seguintes premissas: o vice-prefeito pode, por força da lei orgânica, ser responsabilizado por ato seu que configure infração político-administrativa e pode ser responsabilizado por atos sob sua responsabilidade na integridade da chefia do Executivo, independente de sua transmissão formal do cargo ou não. A comissão verificou a ocorrência da responsabilização do vice-prefeito sobre duas formas aventadas nas premissas acima. Detalhamos a seguir. O vice-prefeito, inclusive perante o Ministério Público, confessou o fato e asseverou que era ignorado sobre o tema até o início desta comissão. De fato, a remuneração de cargo efetivo e de vice-prefeito é patente. A boa-fé do vice-prefeito não é essa. Documento juntado pelo próprio vice-prefeito, conforme folha número 52, aponta que Sua Excelência optou pelo vencimento do cargo de agente penitenciário. Isso significa e está lá assinado por ele, que ele sabia que estava escolhendo receber pelo cargo de agente penitenciário, que curiosamente é o valor menor do que o cargo de vice-prefeito ou secretário do município de Elmarim. A palavra opção não deixa margem a descuidos ou desconhecimento. O vice-prefeito sabia que estava escolhendo receber por aquele cargo. Ora, quem escolhe um sabe que não terá o outro. Ocorre que a folha de pagamento de Elmarim fica muito longe da folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Norte. O fato é que o vice-prefeito, segundo o documento remetido pelo próprio denunciado, ele recebeu indevidamente de janeiro de 2013 a julho de 2015 a quantia de R$ 126.500 de forma irregular. Fato incontroverso, tanto o recebimento como o fato de ser indevido. Como se diz, o vice-prefeito é o substituto do prefeito e assume a chefia do Poder Executivo sempre que este se ausentar do município sem a necessidade de transmissão de cargo, a não ser que ultrapasse 15 dias. Em outubro de 2014, a comissão demonstra que o vice-prefeito Francenilson Alexandre, por ocasião da viagem de lua de mel do prefeito Bruno Patriota para fora do... Mostra que o prefeito... Em outubro de 2014, a comissão demonstra que o vice-prefeito Francenilson Alexandre, por ocasião da viagem de lua de mel do prefeito Bruno Patriota
para fora do país, no caso a Europa, de 27 de outubro, segunda-feira, após o segundo turno das eleições, até o dia 11 de novembro de 2014. Portanto, o vice-prefeito Francenilson assumiu a chefia do Poder Executivo nesse período e na folha de pagamento daquele mês, quando recebeu... O vice-prefeito Francenilson assumiu a chefia do Poder Executivo nesse período e na folha de pagamento daquele mês, quando recebeu pelos dois cargos, era assim, prefeito em exercício do município de Elmarinho. E, portanto, na mais rigorosa visão sobre o assunto sujeito ao enquadramento do artigo 4º do inciso 8º e 10º, são respectivamente omissão ou negligência com as rendas e bens municipais e proceder de modo incompatível com a dignidade do decoro do cargo. Por outro lado, destaca-se que foi ato próprio do vice-prefeito aquele que macula esses dois incisos. Somente o vice-prefeito tinha conhecimento do ato do recebimento ilícito. Caberia a ele, por decoro ou probidade, devolver os recebimentos indevidos a partir do primeiro mês e não desviar através de seus vencimentos recursos públicos por 31 meses, que caracteriza ato violador de sua estrita exclusividade e responsabilidade. Não se pode atribuir esse ilícito nos demais meses ao prefeito Bruno Patriota ou a qualquer outro agente público. Somente o vice-prefeito sabia do ocorrido, aceitava com prazer e jamais, nem mesmo agora, no novo exercício da chefia do Executivo, parece pensar em devolver os recursos públicos. Portanto, esta comissão opina pela responsabilização do vice-prefeito Francenilson Alexandre dos Santos pela prática de infração político-administrativa descrita nos incisos 8º e 10º do artigo 4º do Decreto de Lei 201/67, seja por ato próprio do vice-prefeito, na forma do artigo 51, inciso 15, e artigo 89, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município, seja por ato seu, enquanto ocupante da chefia do Executivo, interinamente no período de viagem de 14 dias do prefeito Bruno Patriota, sugerimos a cassação de seu mandato de vice-prefeito e vice-prefeito em exercício. É o parecer, senhor presidente. E, diante de tudo isso, finalizando, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores desta casa que puderam contribuir e ajudar com o andamento desta comissão. Agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal, aonde puderam se desdobrarem para que esse trabalho pudesse ter o seu êxito. A gente não pode, depois de todos esses anos, fazer de conta que dentro do município de Elmarinho nada existiu. Chegou o momento, como eu sempre disse, desse poder legislativo se autoafirmar de forma independente. É preciso que todos os municípios de todos os estados do nosso país possa ter de fato uma representação onde tenha todos os vereadores eleitos pelo povo a competência e a responsabilidade com as pessoas que lhe confiaram um voto para representar o seu município. Aqui, senhor presidente, eu quero agradecer ao vereador Josemir, presidente da comissão, pelo seu empenho, pelo seu trabalho, pela sua vontade de servir ao seu povo, mesmo passando por momentos difíceis que essa comissão passou, vereador.
nós pudemos concluir o nosso relatório com êxito. Ao vereador José Roberto, que em um determinado momento veio conosco participar de todo esse processo. Agradecer aqui, mesmo que ausente, ao vereador Roberto Carlos, que durante algum período também fez parte desta comissão e foi muito importante a sua participação. Agradecer aos demais vereadores, Francisco Soares, agradecer a Júlio do Mercadinho, a Bastinho, ao presidente da casa, Ronaldo, ao vereador Leto, enfim, a todos. Agradecer de forma que muito me honra ter conduzido todo esse trabalho e chegar onde a gente chegou. É preciso que neste momento todos os vereadores possam, de fato, botar a mão na sua consciência e ver realmente qual o seu papel aqui dentro dessa casa legislativa. Se nós tivéssemos, desde muito antes, um legislativo atuante e responsável como está tendo nessa legislatura, o município de Elmarinho com certeza seria um município melhor de se viver para o povo daqui que aqui vive. Eu quero dizer que esse relatório ele traz uma certa emoção da minha pessoa, porque eu lembro muito bem que quando eu assumi o meu mandato, eu fiz um juramento de ser justo com as pessoas que aqui vivem. Eu fiz um juramento que iria cumprir o meu papel até o final do meu mandato. E eu tenho certeza que esse papel será desempenhado de forma aonde muito eu me orgulho e orgulho as pessoas que acreditaram me colocar aqui como representante do povo do município de Elmarinho. Para finalizar, presidente, eu queria dizer que, sendo isto, queria quebrar um pouquinho, agradecer aos funcionários da casa, a Ramalho, a Letícia, a Neném, que sempre se fizeram presente nos momentos que mais precisamos. E finalizando, sendo isto o que a comissão tinha a tratar, enviamos o presente parecer final ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara para que ele submeta ao egrégio plenário desta casa para votação. E Elmarinho, 4 de novembro de 2015, presidente. Senhores vereadores, vereador, ao final do término do parecer final, dito pelo vereador Tarcísio Júnior, os senhores ficam à disposição para que seja lido novamente alguma coisa que vocês não entenderam dentro do parecer final, ou algum depoimento adquirido por esta comissão, que for o caso, diga quem é que foi o depoimento e o relator fará a leitura do depoimento. Boa tarde, Jana. Boa tarde para todos os presentes. Senhor presidente, senhor relator, eu gostaria, nesta tarde, que o relator trouxesse em detalhes o depoimento do senhor Franco Lopes da Silva, que foi, na verdade, um dos depoimentos que me chamou a atenção pela forma que era conduzido não só os alimentos que vêm aqui para Elmarinho, mas pelo depoimento do senhor Franco, deixou bem claro, e eu entendi assim dessa forma, que existia um esquema
aqui dentro do nosso município, muito forte de desvio de recursos aqui no nosso município. Sempre na minha fala, ou nas minhas falas, senhor relator, eu dizia que o município de Elmarinho, ele estava sendo a cada mês dizimado, porque os recursos estavam entrando, mas a população continuava sofrendo. Os serviços básicos praticamente não existiam. Como o senhor mesmo falou, me orgulho, na verdade, desta casa, por ter tomado esta decisão de lutar pelo povo, ir atrás para ver realmente, trazer para a população, esclarecer o que realmente estava acontecendo no município de Elmarinho. E neste depoimento do senhor Franco, dá para entender como era que funcionava os esquemas, sem fiscalização, sem absolutamente nada. Então eu gostaria que o senhor relesse os principais pontos, por favor. Vereador Josemir, você quer que eu leia na íntegra o depoimento do senhor Franco? Pelo menos 60% que é importante. Perfeito. Aos 2 dias do mês de outubro de 2015, perante a comissão de cassação instituída pelo plenário da Câmara Municipal de Elmarinho, presentes os vereadores Josemir Ezequiel, Tarcísio Júnior e José Roberto, compareceu o depoimento do senhor Franco Lopes da Silva, brasileiro, casado, auxiliar de serviços gerais, natural de Natal. Perguntado pelos membros da comissão, respondeu que trabalha na entrega de merenda escolar, livros, cadeiras e tudo que precisa nas escolas, que recebe planilha da nutricionista e faz as entregas baseadas nas planilhas dela, que trabalha nessa função há pelo menos 7 anos, que o controle de recebimento da merenda escolar funciona da seguinte forma: o depoente recebe os produtos que estão na nota e repassa para a nutricionista, que vem conferir o que ele recebeu. Afirmou ainda que não faz o controle de alimentos da assistência social, que pesa os produtos de cada escola na balança que fica no setor da merenda escolar, localizada na garagem da prefeitura, no depósito da merenda que fica próximo ao setor de combustível, perto da borracharia. Que o óleo de lubrificação de carros partia todo para cima da merenda, e ele mesmo chegou a reclamar várias vezes. Que às vezes tinha problemas com as merendas por causa desses combustíveis e óleos que ele passava tudo isso para a nutricionista, e ela mandava todo esse material ser jogado fora. Que na entrega das escolas, o gestor ou a pessoa responsável conferia a entrega dos produtos e o papel com ele era assinado, que às vezes entregava os produtos sem os documentos de controle porque a nutricionista não mandava, que só viu o dono da empresa distribuidora de alimentos da merenda quando foi pegar material de festa tipo carnaval, e esse material não tinha um controle e nem tinha um documento para assinar, que essa entrega de material para a festa foi feita mais de uma vez, que para esse material de festa ia com o motorista e não sabia do que se tratava, pegava só porque mandava, que entre esse material tinham refrigerantes, bebidas alcoólicas como Pitu, 51 e cerveja, além de carnes para churrasco, que muitas vezes faltou os produtos e que ele passava a informação para a nutricionista, que sempre que verificava erros ou diferença na quantidade de produtos, ele já estava na rota, e que era tipo uma pegadinha por parte do fornecedor, como por exemplo, ter uma nota onde constavam 10 caixas de óleo e só chegavam 10 latas de óleo, mas que sempre comunicava a nutricionista e a secretária, que a nutricionista ficava com a cópia de todas as notas,
que recebia material fora de hora de expediente e recebia de Renato Alves uma quantia de R$50 por ter passado do expediente. Satisfeito, senhor presidente. Essa é, na verdade, uma pequena demonstração do que realmente acontecia nesse pequeno setor, vamos dizer assim. Nós sabemos que no decorrer das investigações nós nos deparamos com coisas que jamais tínhamos pensado que existia o que se passava dentro do nosso município. E com isso, mais uma vez eu digo, o nosso município, que é um benefício que tem, que é um município que na verdade recebe recursos, certo? Praticamente estava diminuindo, estava se acabando, certo? Então eu agradeço a Deus por ele ter nos dado força o suficiente para suportar, para resistir todo tipo de pressão e chegar no dia de hoje com nossa consciência tranquila e que na verdade não possamos ter os culpados por inocente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, amigos aqui presentes. Foram 84 dias de muita luta, de muito empenho, mas com um único objetivo: de trazer a verdade para esta casa, de trazer a verdade para o povo do município de Almarim. E tenho minha consciência tranquila pelo trabalho que fiz, acima de tudo, com um compromisso com Deus, com um compromisso comigo e com um compromisso com o povo de Almarim. Então gostaria que o relator repetisse o depoimento do nosso amigo Gildo Bezerra, porque nós encontramos durante esse processo algumas distorções entre as palavras de Gildo e entre o depoimento dos tratoristas que quando tiveram aqui audiência pública com os dois promotores de Natal e Macaíba. Aos 6 dias do mês de outubro do ano de 2015, perante a comissão de cassação instituída pelo plenário da Câmara Municipal de Almarim, presentes os vereadores José Ezequiel, Tarcísio Júnior e José Roberto, compareceu para depoimento o senhor Gildo Bezerra, brasileiro, casado, ex-funcionário público, natural de Natal. Perguntado pelo membro da comissão, respondeu que foi secretário de obras do município durante 2 anos e 8 meses da gestão do prefeito Bruno Patriota, e na gestão anterior foi nos 2 primeiros anos que as obras do município são feitas uma parte de licitação, pregão e em outras modalidades, que não tem acesso aos pregões e nem à sala e nem na sala entra, que dispensa de licitação ocorre de acordo com a necessidade, que tinha obras de 72 mil que era convite e outras no mesmo valor por tomada de preço, pois não existe regra. Que o secretário de obras atua mais na parte física de execução, a parte burocrática era toda feita no escritório de Natal. Que os processos eram organizados e guardados em Natal. Que não sabe da falta de propostas, assinatura em propostas, cronogramas, orçamentos, projetos básicos, engenheiro responsável de falhas nos processos de contratação
e licitação, porque a equipe de Natal era a que fazia parte burocrática de todos os processos. Que conhece o proprietário da empresa Comag Construtora, que conhece o dono da empresa Clementino, de nome Francisquinho, que não conhece ou sabe onde fica a sede de todas as empresas, que não conhece o proprietário da empresa Valentim, que conhece o responsável Francielmo, que desconhece pagamentos feitos em processos que não tinha assinatura, que os processos já vinham prontos de Natal e ele tirava um dia da semana para assinar todos, que atuavam mais na parte de fiscalizar as execuções, que não sabe por que havia publicação de dispensa de licitação por não ter conhecimento jurídico, que é o jurídico da prefeitura, que o jurídico da prefeitura é feito pelo Dr. Jean, Dr. Herbert e Dr. Flávio, que efetuou pagamentos de pessoas em dinheiro e o dinheiro era enviado pelas empresas Menezes para cá, que efetuou o pagamento de pessoas em dinheiro e o dinheiro era enviado pela empresa Menezes para casos de contratações extras de serviços não previstos, que o abastecimento dos carros era feito nos postos credenciados ou na própria garagem em caso emergencial, que não tem conhecimento de carros particulares para abastecimento na rede de postos, que carros particulares eram abastecidos na garagem quando prestavam algum serviço à prefeitura, como moto de Sérgio, carro de Mocó, que o combustível para o corte de terra era fornecido pela empresa vencedora da licitação, que comprava no posto Laís e o caminhão da prefeitura distribuía, que o valor acertado com os tratoristas contratados foi acertado diretamente pelo secretário Francenício em nenhuma reunião, que só foi feito o primeiro pagamento aos tratoristas em mãos, em dinheiro, e os demais foram feitos pela empresa direto na conta deles, que o depoente Francenício Gil e Francenício intermediaram a contratação de todos os tratoristas, escolheram os tratoristas, entregaram os combustíveis, pagavam dinheiro e já descontavam o valor do óleo de cada um, que recebeu todo o dinheiro do pagamento dos tratoristas em mãos na sala do depoente, ele mesmo, e não o proprietário da empresa pagou os tratoristas e descontou lojas já distribuídos anteriormente pelo carro da prefeitura, que o corte de terra era coordenado e chefiado pelo secretário de Agricultura Francenício, que desconhece o pagamento do corte de terra do ano passado e não teve a mesma preocupação de intermediar os pagamentos dos tratoristas e a contratação do ano anterior, que não sabe que foram menos ordens de serviço, que a contratação do ano anterior, que não arrumaram o processo de contratação antes de enviar para a prefeitura, que conhece Aguinaldo, mas nega que tenha contratado Aguinaldo por um preço de R$10, que não sabe dizer por que duas empresas de propriedade de Vicente, Comag e Solo, sempre participam da tomada de preço na Secretaria de Obras, que não sabe quantos veículos estavam disponíveis para a sua Secretaria de Obras, que não sabe dizer se todo... Está aceito. Viu, Vileira, um inocente, né? Mais algum vereador